Yes! Let's go. Quinto dia. Seja bem-vindo ao nosso quinto dia do nosso devocional. Provavelmente hoje você já vai voltar para o trabalho. Rotina a milhão, condução, trânsito e etc e tal. Mas o Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel e Ele continua te amando como sempre. O texto que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é um dos salmos que eu mais aprecio. É um salmo dividido em 3 partes, são 3 partes maravilhosas, que é o Salmo 19. E eu quero ler com vocês, na verdade hoje o vídeo é um pouquinho diferente, que eu vou ler o texto com vocês parte por parte, só para a gente contextualizar todos que estão assistindo. Mas é importante que você depois pegue esse texto e você leia, como sempre, o disclaimer aqui, ou as instruções, é que você sempre esteja em oração. É um devocional, não ao Gladson, não ao vídeo, não ao canal, não. É um devocional ao Senhor, a sua vida com o Senhor, a sua vida com Deus, é a sua vida com tempo de oração, tempo de leitura, tempo de intimidade com Deus. Então esse vídeo aqui é só um condutor, é só para te ajudar. É só para te ajudar na correria do dia a dia e também para te incentivar a mim e a você a termos uma vida de devocional, a termos um devocional diário, a termos uma rotina na vida, encaixarmos no nosso dia a dia um tempo com o Senhor. Assim como eu tenho que ter o meu tempo de oração, eu tenho que olhar o texto, eu tenho que ler para compartilhar com vocês, tenho que ter um momento para gravar esses vídeos, você tem que ter os seus momentos de leitura, de meditação, como diz Salmo 1. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bendita a mulher que medita de dia e de noite. Então, meditar na palavra, tá certo? Então, o Salmo 19, ele é maravilhoso porque ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Essa é a primeira parte, e eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para como Davi escreveu esse salmo. Davi lá, cuidando das ovelhinhas dele, olhando para o céu noturno, imagina no meio do deserto, sem poluição noturna, sem poluição de luz, né, de iluminação, lá no meio do deserto com as suas ovelhas, de madrugada. Imagina a cena, deve ser tipo aquele céu do deserto do Atacama, sabe? Que você consegue ver toda a Via Láctea, ver aquele bração da Via Láctea, aquela coisa impressionante, milhares de estrelas e estrela cadente, e ele olha aquela imensidão de estrelas, aquele céu absurdo, e ele fala isso: os céus revelam a sua grandeza. A gente tem o James Webb agora aí, que tá tirando foto de cada vez mais longe das galáxias e etc e tal, e cada vez mais galáxias mais distantes. E você vê a imensidão do universo que Deus criou. É impressionante, mano. E esse primeiro trecho do Salmo, eu gostaria de dizer para você que é olhando para a natureza, olhando para as coisas criadas, olhando para como, talvez você está assistindo esse vídeo que nem cristão você é, mas você acredita no design inteligente, você é agnóstico, você acredita que o universo, ao invés de Deus, você chama de universo, eu não sei, cada um vai dar um nome e as religiões nomeiam, mas o fato é que é Deus. Deus criou todas as coisas. Em Gênesis ele disse: haja luz. E dali ele começa a criação. É assim que funciona. Deus não foi criado, ele criou. O que começou a ser criado ali é a nossa história, não a história de Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Amém? Então, a criação revela esse poder, a criação revela essa magnitude.
E aí no versículo 7 em diante ele começa: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Aqui o salmista Davi, ele muda da visão da criação para a palavra. Ele olha para as ordenanças do Senhor, ele olha para a palavra do Senhor. E ele começa a ver e ele começa a declarar o quão maravilhosa é essa palavra, o quão boa para a alma, o quão boa ela é para a nossa vida. O quanto a Bíblia traz sabedoria, o quanto a Bíblia, a leitura bíblica diária, a profundidade da leitura bíblica. Veja bem, mais uma vez, não é a teologia, não é os porquês, as perguntas difíceis, não. A leitura da Bíblia, a leitura da palavra. Fica com a palavra. O restante a gente, depois da maturidade, depois que você pega ali uma base, depois que você começa a maturar ali a sua fé, aí você começa a estudar coisas mais profundas, mas não precisamos disso. Precisamos da palavra. A leitura fiel da palavra. Amém? E aí quando você começa a fazer isso, você começa a perceber o mesmo que o salmista, que a palavra do Senhor traz sabedoria, a palavra do Senhor traz um novo meio de lidar com a vida, a palavra do Senhor te traz uma paz e segurança em o que fazer, quando fazer, se deve fazer ou se não deve fazer, o que falar ou não falar. A palavra de Deus nos dá essa sabedoria, a palavra de Deus nos dá essa segurança em agir, em viver. É o manual do ser humano, é o manual repleto de exemplos bons e ruins, e a gente precisa ter essa sabedoria de ler e ver o resultado de cada uma dessas coisas e absorver aquilo que é maravilhoso, que é a revelação da palavra, e que traz salvação, e que traz regeneração, que traz restauração. E aí você pode chegar ao ponto de dizer assim, mas é impossível, isso não dá para seguir tudo, não dá para ser fiel 100%, não dá para isso, não dá para aquilo. E aí talvez você chegue na mesma resolução que o salmista, porque aí no versículo 12, 13 e 14 desse salmo, ele diz o seguinte: quem pode, versículo 12, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode, né? Você consegue fazer um rastreio do que você fez, deixou de fazer, você consegue lembrar de tudo que você fez ontem, você consegue lembrar de tudo da sua vida? Não consegue, a nossa memória é completamente fraca. E tem gente que tem memória pior ainda, tipo eu. Eu tenho uma memória muito fraca. Mas ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Ele está falando, me perdoa dos erros que eu não me lembro, dos erros que eu cometi e eu não faço nem ideia de que eu cometi. Ele está pedindo perdão por coisas que ele nem sabe que ele cometeu. Porque a gente não faz ideia, porque a gente não percebe às vezes, porque às vezes a gente não está ligado nas coisas, às vezes a gente não está num dia bom e a gente comete erros. E aí ele pede perdão pelos erros que ele nem sabe que ele cometeu. Depois no versículo 13 ele diz: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. E aqui é algo muito interessante, porque tem coisas que a gente sabe que é errado e a gente continua fazendo. Tem uns bichinhos aqui que tá me picando, mas amém. O sangue é dos bons. Não é, eu sou péssimo. Esquece isso. Eu vou cortar, talvez, editar o vídeo. Quem pode discernir, absolve-me dos que eu desconheço e também guarda o teu servo daqueles pecados intencionais, que esses pecados não me dominem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única forma de você abandonar más práticas, pecados intencionais, é através de Jesus. Jesus te liberta. Jesus pode te libertar.
E se você não sabe o que você tem feito de pecado, eu tenho certeza absoluta que se você sentar na sua cama antes de dormir e você orar, Senhor, me mostra os meus pecados para que eu não os cometa mais, porque eu não sei o que eu estou fazendo, o Espírito Santo do Senhor vai te revelar, eu tenho certeza disso. Você vai saber o que você tem que parar de fazer, porque não agrada o Senhor. Que eles não me dominem. E aí ele continua, então eu serei íntegro e inocente de grande transgressão. Pois é, livres do pecado. E aí, essa oração que ele faz, versículo 12, 13 e 14 é uma oração. No versículo 14 ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Cuidado com o que você fala. Tome cuidado com as suas palavras. A boca fala do que o coração está cheio, Jesus disse. Então, se você parar para se ouvir, você consegue fazer uma autoanálise do que o seu coração está cheio. E aí você precisa avaliar. Como está o seu coração? Fica a reflexão desse vídeo, fica a reflexão desse salmo. Leia, ore, leia de novo, porque esse salmo é maravilhoso. Não só esse salmo, mas tenha sua devocional com Deus, ore ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a superar as suas falhas, Ele vai te ajudar a superar os seus pecados. Porque é para isso que nós estamos aqui, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. Então, torço, oro para que eu melhore, para que você também melhore. Deus abençoe sua vida. Te vejo no próximo vídeo. É nóis.